Olá, gente, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Estão avisando aqui no chat que tá Sim, dando para dá me para ouvir? ouvir. Tá. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem participando do curso. Eu vou no início, agora para não atrasar muito, porque tem um pessoal que costuma entrar, acessar o link, né? Assim que dá o horário. Então, pode ser que algumas pessoas vão entrando por agora ainda. Bom, hoje vamos dar início à nossa segunda e última aula do a indústria alimentícia e o papel do engenheiro químico. Espero que tenha sido de grande aproveito para vocês, participantes, que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês. Então, podem usar o chat à vontade para mandar perguntas, dúvidas e curiosidades, se caso vocês tenham. As meninas vão estar por aqui para responder, né? Hoje é a Bianca que vai estar ministrando o curso, mas a Liege também está aqui, caso tenha alguma dúvida em relação à semana passada. Acredito que não terá problema para tirar com ela. Sobre a lista de presentes, eu vou mandar aqui próximo ao final da aula. E a aula está sendo gravada, então será disponibilizada para vocês. Peço para vocês não saírem do canal da aula assim que terminar, porque eu tenho que dar alguns recados recorrentes a como vai dar continuidade para a parte da certificação do curso. Então, por favor, não saiam daqui, que eu vou explicar tudo certinho aqui e depois mando lá no grupo. Bom, acredito que seja isso. Então, uma boa tarde a todos, um ótimo curso. E muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Liege, mais uma vez. E agora eu deixo a palavra com vocês, meninas. Qualquer coisa eu estou por aqui à disposição, Ah, tá? obrigada, Ana. De nada. Olá, boa tarde a todos. Eu gostava de saber se vocês estão me ouvindo bem, primeiro. Estão ouvindo bem? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Eliege para fazer essa apresentação junto com ela, visto que ela também que escolheu o tema, que é a indústria alimentícia e o papel do engenheiro químico. Agradecer também ao Centro Acadêmico de Engenharia Química de Londrina por nos convidarem para fazer essa palestra e aceitarem nosso tema. Bem, vou fazer uma breve introdução sobre o meu perfil acadêmico até o presente momento. Meu nome é Bianca, como eu disse anteriormente. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela UTF-PR, mas antes de entrar na Engenharia de Alimentos, eu realizei um curso técnico em alimentos na unidade do Senai, em São Paulo, onde nesse curso técnico eu tive a oportunidade de fazer um estágio em uma indústria de alimentos, nomeadamente numa indústria de alimentos orientais, onde nesse estágio eu atuava principalmente no controle de qualidade. Nesse estágio eu era responsável por acompanhar a temperatura das câmaras de armazenamento, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado. Eu também fazia o controle da temperatura dos alimentos enquanto eles estavam sendo processados. Por exemplo, a gente trabalhava com suco de soja, então eu tinha que fazer o controle da temperatura do suco de soja após o processo de pasteurização. Também a gente trabalhava com massas à base de peixe, então essas massas, enquanto elas eram processadas, elas tinham que ser mantidas em uma temperatura baixa para não ver a proliferação de micro-organismo. Então eu tinha que ir lá no meio do processo de produção e fazer essa medição dessa temperatura dessas massas. Em 2012, quando eu entrei no TFPR, eu tive que deixar essa empresa e também tive que parar o curso técnico de alimentos pela metade para cursar a engenharia de alimentos. Durante minha graduação na UTFPR, eu participei brevemente do Centro Acadêmico de Alimentos e também participei em monitorias de cálculo integral e diferencial 2 e também realizei uma iniciação científica que tinha como principal objetivo a extração de taninos de uma fruta típica da região do Cerrado brasileiro, chamada baru. Em 2015, eu vim para Portugal realizar o meu mestrado em Qualidade e Segurança Alimentar, no âmbito do programa de dupla diplomação entre a UTFPR e o Instituto Politécnico de Bragança. Nesse mestrado, eu fiz uma dissertação focada na extração de catequina, que é um composto fenólico,
de uma fruta típica aqui da região, que é chamada de medronho, da região de Bragança, no caso, onde eu resido atualmente. Em 2017, eu me formei em Engenharia Química na UTF, e ano retrasado, eu vim de novo para Portugal realizar meu doutoramento em ciências farmacêuticas, com ênfase em nutrição e qualidade alimentar. Nesse meu doutoramento, eu trabalho especificamente com extração e aplicação de corantes naturais obtida a partir de cascas de frutas brasileiras em alimentos. Bem, hoje, então, para finalizar a parte de compostos bioativos iniciadas pela Liege na semana passada, eu irei estar falando um pouco sobre os compostos fenólicos. E o que são compostos fenólicos? Compostos fenólicos são os principais metabolitos secundários presentes nas plantas. Esses metabolitos secundários nas plantas, eles são formados principalmente quando as plantas sofrem qualquer tipo de estresse durante o seu desenvolvimento. Esse estresse pode ser físico, químico ou microbiológico. E são exemplos de estresse físicos, químicos e biológicos que as plantas sofrem. Por exemplo, o excesso de radiação ultravioleta, a escassez de água, a falta de nutrientes, o ataque por pragas e micro-organismos, e até mesmo a composição atmosférica pode ser um estresse para a planta. Então, esses compostos secundários, e nomeadamente os compostos fenólicos, são formados com o principal objetivo de proteger a planta contra esses estresses. No alimento, propriamente dito, em frutas e vegetais, os compostos fenólicos também podem ser um agregador de características sensoriais, ou seja, eles podem conferir astringência aos alimentos, sabor, aroma e coloração. Em relação à estrutura química desses compostos fenólicos, eles são formados basicamente pelo anel benzeno junto com o grupo hidroxila, formando assim o fenol. No entanto, os compostos fenólicos formados apenas por um grupo fenol são denominados como fenóis. E compostos fenólicos formados por dois ou mais fenóis são denominados como polifenóis. Na natureza, existem diversos compostos fenólicos de diferentes estruturas, partindo dessa base. Por exemplo, estima-se que cerca de 8.000 compostos fenólicos já foram identificados. Então, esses compostos fenólicos são divididos em outras subclasses. Sendo a mais convencional, a que divide os compostos fenólicos em ácidos ferólicos, que são os compostos fenólicos mais simples, formados apenas por um fenol, e esses ácidos fenólicos ainda são divididos em ácidos hidroxinâmicos e ácidos hidrobenzoicos. Bem, os ácidos fenólicos são encontrados principalmente em cereais, café e também cogumelos. Temos também os flavonoides, que é o grupo mais abrangente de compostos fenólicos, que estruturalmente química, que é a estrutura química dos compostos fenólicos, dos flavonoides, são basicamente formadas por dois anéis benzenos ligados a um anel pirano, que seria esse anel C que vocês veem na figura. Os flavonoides também são subdivididos em 6 grupos, conforme o tipo de ligação que ocorre entre o anel C e o anel B, e o tipo de substituições que eu posso ter no meu anel pirano C. Bem, os flavonoides, então, são subclassificados, vamos dizer assim, como flavononas, flavonas, flavanonas, flavonols, isoflavonoides e antocianinas. Bem, essa classe de compostos fenólicos, ela abrange a grande maioria das plantas medicinais e vegetais e frutas, como, por exemplo, as isoflavonoides, elas são responsáveis pelas bioatividades presentes na soja. As antocianinas são o principal pigmento encontrado em frutas e vegetais de coloração vermelha a roxa. As flavonas são encontradas na grande maioria das frutas cítricas, e os flavonols são os compostos bioativos presentes no chá verde, por exemplo, e em chocolates. Ainda temos os taninos, que são os compostos fenólicos, que possuem uma estrutura mais complexa, mais difícil de ser entendida. Os taninos podem ser classificados como os taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Os taninos hidrolisáveis, eles são formados basicamente pelo composto fenol junto com um carboidrato. E na presença de uma solução ácida ou básica, esse tanino
será hidrolisado em um ácido fenólico e uma molécula de gordura. Já os taninos condensados são formados pela condensação de 2 ou mais monômeros de flavononas. As flavononas são, nomeadamente, as catequinas e as epicatequinas. Com licença, Bianca. Oi? A apresentação está meio cortada para a gente aqui. Tá, eu vou tentar mudar o modo de apresentação, pode ser? Uhum. Não sei, as configurações. Olha, eu vou colocar esse que é o modo leitura. Melhorou aí para vocês também, gente? Me avisa aí no chat, por favor. E agora aqui para mim apareceu inteiro. Então eu vou deixar dessa forma, que assim todo mundo consegue ver, né? Uhum. Tá bem, então. Obrigada, tá? Imagina. Bem, continuando então, ainda temos os estilbenos. Calma aí que agora tem que... Pronto. Os estilbenos são compostos formados pela união de dois fenóis ligados por uma ligação dupla. Esses compostos fenólicos são limitados a um grupo restrito de alimentos, sendo mais frequentemente encontrados na semente de uva e em amendoins. E ainda temos, por fim, as lignanas. As lignanas são compostos fenólicos que possuem uma estrutura mais complexa, não é uma estrutura complexa, mas uma estrutura mais diferente entre elas. Não existe muito bem um padrão bem definido para as lignanas. Elas são encontradas principalmente na semente de linhaça e no gergelim. Bem, mas qual a importância desses compostos fenólicos? Diversos estudos vêm estudando as bioatividades desses compostos, nomeadamente atividade antioxidante, atividade antiproliferativa de células cancerígenas, atividade anti-inflamatória, atividade antimicrobiana, atividade antiviral e ação neuroprotetora e cardioprotetora. Diversas indústrias também têm despertado o interesse para a utilização desses compostos para a produção de alimentos que sejam menos impactantes ao meio ambiente, que possuem um caráter mais natural e também que não forneça risco à saúde do consumidor. Por exemplo, as indústrias cosméticas vem explorando o uso de compostos fenólicos para a formulação de cremes dermatológicos que possuem a ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e ainda forneçam proteção ultravioleta. A proteção ultravioleta também tem sido explorada pela indústria têxtil. Na verdade, a indústria têxtil explorou principalmente os compostos fenólicos como corantes naturais. No entanto, esses corantes naturais também fornecem uma proteção ultravioleta aos tecidos tingidos com esses compostos. O maior interesse desses compostos é, sem dúvida nenhuma, na indústria farmacêutica para a produção de nutracêuticos. Os nutracêuticos, eles têm como principal objetivo fornecer uma terapia alternativa para determinadas doenças e também fortalecer o sistema imunológico dos consumidores. Já na indústria de alimentos, qual que é a importância desses compostos? Bem, os compostos fenólicos eles podem ser aplicados como aditivos alimentares. No entanto, a Anvisa, que é o órgão responsável por legislar no Brasil o uso de aditivos alimentares, só tem aprovado atualmente o uso de 2 aditivos à base de compostos fenólicos, que um deles foi aprovado pela RDC 281 de 2019, que é o extrato de aletrim. Esse extrato de aletrim ele é rico em ácidos fenólicos e pode ser usado como conservante, nomeadamente para inibir a oxidação de óleo de peixe. E também o extrato rico em antocianinas, obtido de cascas de uvas e de frutas e vegetais, pode ser aplicado em alimentos como corante natural. Outra aplicação na indústria de alimentos é a utilização de compostos fenólicos, nomeadamente taninos, como adjuvantes de tecnologia, em bebidas alcoólicas. Os taninos, eles têm a capacidade de se complexarem com proteína. E isso, então, vai fazer que os taninos se complexem com as leveduras presentes no mosto dessa bebida alcoólica,
fazendo essas leveduras precipitarem, clarificando assim essas bebidas. Bem, outro ponto fundamental que era a utilização dos compostos fenólicos na indústria de alimentos é na elaboração de alimentos funcionais. Bem, e alimentos funcionais, de acordo com a Anvisa, são alimentos que apresentam outros benefícios além de nutrir, pois contêm constituintes que podem auxiliar, por exemplo, na manutenção dos níveis saudáveis do triglicerídeos, na proteção das células contra os radicais livres, no funcionamento do intestino, na redução da absorção do colesterol e outros, desde que seu consumo esteja associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Bem, então, como eu disse anteriormente, a maioria dos compostos fenólicos possui uma alta atividade antioxidante. Então, nesse contexto de alimentos funcionais, é interessante a aplicação desses compostos para a obtenção de alimentos que tenham como objetivo a proteção das células contra os radicais livres. Alguns exemplos que eu achei interessantes de alimentos funcionais que contêm em sua formulação compostos fenólicos são, por exemplo, uma gelatina vendida aqui em Portugal pela marca Prozis, dita como Detox. Ela possui em sua composição diversos extratos de plantas, nomeadamente do chá verde e de alcachofra, principalmente, que possui ação antioxidante nessa gelatina. Também um chocolate brasileiro, que tem sido vendido, dito como propriedades antioxidantes, que possui em sua formulação extrato de frutas vermelhas, que são ricos em antocianinas, extrato de chá verde e também extrato de curcumina. E um suco, também brasileiro, que é vendido como antiox, ele possui na sua composição um extrato enriquecido em estilbenos, que são presentes em uvas. Esses estilbenos têm alta ação antioxidante e vem sendo muito divulgado a sua ação na proteção da degeneração das células e na prevenção de doenças crônicas. Bem, e como que é feita a extração desses compostos fenólicos da minha matriz vegetal? Como a Liege disse anteriormente, existem alguns métodos padronizados, mas para extratos fenólicos não existe nenhum método. Por quê? Os fatores que interferem na obtenção desses extratos são muitos. Vão desde a matriz vegetal, a natureza dos compostos extraídos, como, por exemplo, a polaridade desse composto, se ele é solúvel ou não em água, se ele está complexado com carboidratos ou proteínas, o tipo de solvente que eu pretendo utilizar na minha extração. Ela pode ser água, etanol, metanol. Mas lembrando que aqui, se eu utilizar algum solvente que tenha etanólico ou metanólico, ou cetona, por exemplo, para aplicação desse extrato em alimentos, eu devo fazer uma purificação para a remoção desse solvente. A extração do compostos fenólicos depende também do tempo de extração e da temperatura. O tempo de extração e a temperatura vão influenciar significativamente no rendimento da minha extração, mas é importante ressaltar aqui que a temperatura de extração é o principal fator que vai levar à degradação das bioatividades desses compostos e na tecnologia de extração disponível na minha indústria. Sendo as tecnologias de extração mais aplicadas à extração convencional, conhecida como maceração, ultrassons e o micro-ondas. A determinação dos compostos fenólicos pode ser feita através de um método simples, que são métodos espectrométricos, pela reação de Foley, por exemplo. Esse método não exige um capital de investimento muito grande e pode ser realizado por uma equipe não treinada, mas, no entanto, esse método ele não permite que eu quantifique e identifique cada composto fenólico existente na minha matriz vegetal. Existem métodos mais sofisticados, como a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia gasosa, que vão exigir um capital de investimento muito grande. Além disso, vão exigir pessoal treinado para avaliar as respostas, para realizar a manutenção desses equipamentos, para a realização de eluentes. Além do mais, essas metodologias geralmente trabalham com eluentes que possuem alguma toxicidade, mas, como ponto positivo dessas tecnologias, é que elas permitem a separação dos compostos fenólicos na minha amostra e permite que eu identifique e quantifique cada um desses compostos de modo individual. Bem, chegamos agora então ao fim dos compostos bioativos. Lógico que existem outros compostos que a gente não tratou aqui,
presentes nos alimentos, como os carotenoides, por exemplo. Mas vale ressaltar que a determinação de compostos bioativos na indústria de alimentos não é uma tarefa, vamos dizer assim, diária e aplicável em todas as indústrias de alimentos. Mas é importante olhar adiante, por exemplo, na produção de novos alimentos, onde esses compostos bioativos podem ser interessantes para a produção de alimentos diferenciados e com maior qualidade, como, por exemplo, os alimentos funcionais que eu disse anteriormente. Bem, agora vamos entrar no controle de qualidade dentro de uma empresa de alimentos. Bem, segundo os meus conhecimentos de engenharia, né, eu acredito que o engenheiro químico, ele possui a capacidade, sim, de atuar no controle de qualidade dentro de uma indústria de alimentos, desde que, durante essa graduação, ele desenvolve um senso crítico de avaliar processos, de avaliar as não conformidades possíveis que podem acontecer naquele processo, um senso crítico de decisão. Também, ele possui habilidades para implementar na indústria de alimentos sistemas de melhoria contínua, tanto da qualidade quanto do processamento. Mas, no entanto, vale ressaltar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela determina que o responsável pelas atividades de manipulação dentro de uma empresa alimentícia, ele deve ter um curso básico sobre alguns conteúdos específicos para a indústria de alimentos, como, por exemplo, o controle de contaminantes que pode acontecer dentro de uma indústria de alimentos, a manipulação adequada dos alimentos, as doenças transmitidas por alimentos e também das boas práticas de fabricação. E qual que é a qualidade dos produtos alimentares? O que seria isso? A gente pode resumir isso como a qualidade vista pelos consumidores, que é aquela qualidade sensorial, ou seja, a qualidade visual dos alimentos, a textura, o sabor e o aroma. Também os consumidores podem avaliar como qualidade de um produto alimentar o valor nutricional dele. Como, por exemplo, um alimento rico em fibras pode ser dito como com alta qualidade, alimento rico em proteínas, alimentos com adição de probióticos e prebióticos. Mas, a nível de legislação, a qualidade dos produtos alimentares tem a ver com a inocuidade desse alimento, ou seja, qual é o grau que esse alimento pode ocasionar um risco de saúde, risco de contaminação para o meu consumidor. Então, resumindo, a qualidade dos produtos alimentares ela é baseada principalmente na segurança desse alimento, na saúde do consumidor, ou seja, que alimentos seguros não vão causar doenças transmitidas por alimentos ao meu consumidor, na padronização de processos para atender os regulamentos técnicos
Olá, pessoal. Desculpa o imprevisto. Estou com problemas técnicos na minha internet hoje aqui em casa, que não anda muito boa. Deixa eu voltar na apresentação onde eu parei agora. Bem, espero que a internet não caia novamente, tá, gente? Mas desculpa qualquer coisa, ela é muito imprevista, essa internet. Bem, voltando onde eu estava, que era nas boas práticas de fabricações, estava falando das instalações. As boas práticas de fabricações também determinam como que deve ser feita a higienização da indústria de alimentos, como deve ser feito o controle de pragas, que esse deve ser feito por meios físicos, como, por exemplo, por meio de telas e ralos, para evitar a contaminação e a entrada dessas pragas no meu ambiente de produção. Bianca, Oi. a apresentação também, quando caiu, caiu junto. Aí tem que transmitir. Desculpa, Ana. Não, pode ficar tranquila. Pronto? Tá aparecendo. Foi, agora foi. Obrigada. Nada. Qualquer coisa, essa é a minha vida, tá, Ana? Tá, pode deixar. Bem, ela também aborda como que devem ser os parâmetros dessa água utilizada dentro da indústria de alimento, ou seja, essa água ela deve ser própria para o consumo, deve ser potável, deve ser feita uma análise microbiológica semestralmente dessa água, ou sempre que tiver alguma suspeita de contaminação microbiológica. As boas práticas de fabricação também aborda como que deve ser feito o manejo de resíduos, tanto dentro do meu processo, dentro da minha indústria e fora da minha indústria, ou seja, quando os resíduos estão dentro da área de processamento, eles devem ser colocados em containers e onde não seja permitido a abertura desses containers com as mãos. Elas devem ser feitas principalmente por pés. Bem, ela traz também os cuidados dos manipuladores, principalmente em termos de higiene pessoal e também de saúde dos colaboradores. Ela traz como que deve ser feita a limpeza, a higienização das mãos corretas, os cuidados que os manipuladores devem ter com barbas, cabelos, com o uso de adornos, como pulseiras e colares, o uso de maquiagem, perfumes, né, que possam contaminar o alimento com qualquer aroma. E é importante aqui também, para os gestores da qualidade, fornecer aos manipuladores treinamentos periódicos para reforçar esses cuidados com a higiene pessoal e com a saúde. Bem, as boas práticas também abordam como que deve ser o preparo desse alimento, desde a obtenção da matéria-prima até a distribuição desse alimento. E também aborda quais são os fatores de armazenamento e transporte que eu devo cuidar na minha indústria de alimentos para a produção de alimentos seguros. Entrando mais profundamente no requisito de higienização e de instalações e equipamentos, na qual eu julgo ser uma das mais principais das boas práticas de fabricação, que tem como objetivo a redução da carga microbiana presente na minha instalação. Eu vou falar um pouco como que deve ser feita a higienização, então, desse meu ambiente de trabalho. A higienização, primeiro, consiste em uma etapa de limpeza e desinfecção. A limpeza, ela é dita como a remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos e matérias indesejáveis visível a olho nu que possa estar no meu equipamento. E a desinfecção, ela consiste na aplicação de um agente químico ou um método físico para assegurar os níveis higiênicos microbiologicamente aceitáveis. Bem, é importante que seja seguido umas etapas de higienização para garantir que a limpeza e a desinfecção ajam diretamente na redução da carga microbiológica na minha indústria de alimentos. Então, as etapas de higienização, elas consistem basicamente, no primeiro, no enxaguamento com água limpa e potável da minha superfície suja, para remoção das sujeiras, das maiores sujeiras, seguida da aplicação de detergente para a realização da limpeza, onde eu vou remover as outras sujeiras que estão impregnadas nessa superfície. A limpeza, o enxaguamento com água para a remoção dessas sujeiras e dos resíduos
de detergentes. E, por fim, a etapa onde vou aplicar o meu agente desinfetante, seguido de um enxaguamento. Esse agente desinfetante tem como principal objetivo atuar nos micro-organismos. Bem, os critérios para eu escolher o meu detergente aplicado durante a etapa de limpeza vão depender principalmente do tipo de sujeira que eu pretendo eliminar da minha superfície. Por exemplo, são encontrados nas indústrias detergentes alcalinos, moderadamente alcalinos, alcalinos suaves, ácidos e fortemente ácidos. Os alcalinos são utilizados principalmente para a remoção de impurezas orgânicas, formadas principalmente por gordura e proteínas, enquanto os fortemente ácidos eles são utilizados principalmente em equipamentos a vapor e nas caldeiras, porque os fortemente ácidos têm capacidade de remoção de crustações formadas a partir de sais minerais. Bem, os métodos de desinfecção empregados na minha indústria de alimentos, eles podem ser físicos, como por exemplo a radiação UV, ou por calor, ou pode ser também químico. A radiação UV é uma das tecnologias mais promissoras para a aplicação na indústria de alimentos, no entanto, ela é pouco ainda utilizada. Ela tem sido muito utilizada na desinfecção de embalagens de alimentos e também na desinfecção de alimentos propriamente dito. O calor, que é uma metodologia um pouco cara para ser empregado na indústria, ele é principalmente utilizado na forma de vapor. Mas, no entanto, é preciso ter algum cuidado quando aplico calor em forma de vapor, devido às condensações que possam surgir no teto da minha área de trabalho. E essas condensações não são favoráveis e podem levar ao desenvolvimento de micro-organismos. E os agentes químicos, que são os mais comuns utilizados, que são, por exemplo, compostos de cloros, compostos de iodo e o ácido peracético. Bem, os métodos de higienização que eu posso ter na indústria, ela pode ser manual, e isso pode ser feito com auxílio de escovas, raspadores e mecanismos abrasivos. Essa limpeza, ela vai ter uma resposta variável conforme o treinamento desse meu manipulador que executa essa limpeza. Ela pode ser feita por meio de imersão, com ou sem agitação, e com auxílio de água quente, quando necessário. Essa imersão ela é usada principalmente para lavagem de peças pequenas e válvulas. Por alta pressão, é utilizada principalmente para lavagem de esteiras, e quando eu não quero que o meu manipulador tenha contato direto com a solução detergente ou a solução desinfetante. Ela pode ser feita pelo sistema SIP, SIP que vem do termo inglês Cleaning in Place, que é específica para a higienização de sistemas fechados, como, por exemplo, em sistemas de pasteurização de leite e sucos e sistemas de envase asséptico. Ela pode ser feita também por espuma e gel, onde aqui é interessante, quando eu não quero meu contato do manipulador com a solução detergente e desinfetante, e quando eu não quero ter um esforço abrasivo na minha superfície a ser higienizada. E também por pulverização, que normalmente é utilizada para aplicação dos desinfetantes em locais onde é difícil acesso para o manipulador ir lá e passar o desinfetante. Bem, a escolha, então, do método de limpeza e dos detergentes e soluções desinfetantes que eu pretendo usar vai depender principalmente do tipo de sujidade encontrada na minha indústria de alimentos. Essa sujidade ela pode ser muito variável conforme o tipo de indústria de alimentos que eu tenho. Por exemplo, em indústrias que trabalham com carne e derivados de carne, é comum que a sujidade seja composta principalmente por gordura e proteína. E aqui vale ressaltar que as gorduras elas são muito fáceis de ser removidas em águas com alta temperatura. No entanto, a alta temperatura pode ser prejudicial na remoção de proteínas, porque a alta temperatura pode promover a precipitação e coagulação dessas proteínas, fazendo que elas fiquem ainda mais aderidas à minha superfície que eu pretendo limpar. Então, aqui nesse caso, seria interessante fazer uma limpeza com detergentes alcalinos, para eliminar gorduras e proteínas, e depois que eu eliminei essas proteínas da minha superfície, aí sim eu poderia fazer uma limpeza utilizando água quente para eliminar os resíduos de gordura.
Bem, já numa indústria de laticínios, é normal você encontrar nas suas unidades resíduos de lactose, gorduras, proteínas, e aqui também temos os sais minerais. Bem, as gorduras e proteínas eu consigo eliminar com o uso de detergentes alcalinos. Então, primeiro eu vou fazer uma limpeza nessa minha superfície com detergente alcalino. E em seguida, os sais minerais eu só consigo eliminar com a aplicação de detergente ácido. Então, em seguida da limpeza com detergente alcalino, eu realizo uma nova limpeza com detergente ácido para a remoção desses sais minerais. Outro fator importante, né, e óbvio, é a qualidade da água, que essa deve ser própria para o consumo, limpa e transparente, livre de contaminações e não corrosivas. Um fator fundamental para sinalizar na água de limpeza é a dureza dessa água, ou seja, o quanto de compostos minerais, sais minerais, que eu encontro nessa água. Por quê? Os sais minerais, eles podem interagir com minhas soluções desinfetantes e detergente, diminuindo a eficiência do meu produto de higienização sob a sujidade e os micro-organismos que eu pretendo eliminar. E também, esses sais minerais, eles vão formar incrustações em equipamentos. Bem, também é importante ver o tipo de superfície e o tipo de equipamento que eu vou higienizar. O tipo de superfície tem determinados tipos de detergentes que podem ser corrosivos para borrachas e plásticos, por exemplo. De modo geral, os tipos de superfície que vamos encontrar dentro de uma indústria de alimentos são compostas por plástico, borracha e aço inox, não sendo permitido dentro da indústria de alimentos o uso de vidros e de madeira, para evitar, assim, contaminações físicas e contaminações biológicas. O equipamento, eu tenho que analisar qual é o tipo de metodologia de higienização que eu vou utilizar. Se esse equipamento possui peças montáveis, quais as dimensões dessas peças, se tenho fácil acesso ao interior desse equipamento, como, por exemplo, em sistemas fechados, eu não consigo fazer a desmontagem desse sistema. Então, eu só posso fazer a higienização pelo sistema CIP. Bem, mesmo com todas as práticas, com todos os fundamentos das boas práticas de fabricação aplicadas de forma correta e sempre controladas, ainda assim, há alguns perigos dentro da indústria que eu não consigo controlar pelas boas práticas de fabricação. Por isso, também é obrigatório a implementação da análise de perigos e pontos críticos na indústria de alimentos. Bem, na indústria de alimentos, o APPCC, como é conhecido, análise de perigos e pontos críticos, é dividido em 7 princípios. No primeiro princípio, engloba a análise dos perigos. É importante que aqui eu consiga ver meu processo como um todo. Por exemplo, desde a matéria-prima que eu uso, como se eu uso vegetais ou frutas, se essas frutas elas levam na sua produção algum tipo de agrotóxico, quais ingredientes que eu utilizo na minha formulação, se eu utilizo aditivos alimentares e se esses aditivos alimentares que eu uso, eles fornecem algum risco para a saúde do consumidor. Tenho que analisar também se ocorre alguma falha no meu processo, seja alguma falha de equipamento ou seja alguma falha entre um equipamento de armazenamento, como uma câmara de refrigeramento, quais os perigos que essa falha vão poder ocasionar ao meu alimento. Tenho que analisar também o transporte, o que pode acontecer, né, no transporte, as condições de transportes para assegurar a segurança do meu alimento. Bem, feita essa análise, eu tenho que identificar e definir quais são os pontos críticos de controles, os PCCs. Os pontos críticos de controles vão ser aqueles que eu não vou conseguir controlar pelas boas práticas de fabricação e é aquele que vai possuir um risco médio, baixo ou alto de produzir algum risco de contaminação do meu alimento e se esse risco também ele é severo no grau de médio, baixo ou alto para a saúde do consumidor. Definido esses pontos críticos de controle, temos que estabelecer os limites críticos de controle, como, por exemplo, limite crítico de temperatura, limite crítico de pH. Alguns limites microbiológicos e de contaminação física são determinados por algumas legislações específicas, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Então, tudo isso eu tenho que considerar.
No princípio 4, vai ser a monitorização desses PPCCs. Ou seja, eu tenho que determinar quais os parâmetros que eu vou avaliar e como que eu vou avaliar esse parâmetro. E outra ainda, eu tenho que definir se o meu manipulador que irá controlar esses perigos, ele precisa ter alguma capacitação para fazer esse controle. E quando esses perigos, eles fogem dos limites críticos, eu devo aplicar uma ação corretiva, que é o princípio 5. Aplicada a ação corretiva, tem o princípio 6, que é o procedimento de verificação, na qual eu vou realizar a verificação se minha ação corretiva foi eficiente para controlar o ponto crítico de controle. E esse procedimento de verificação também serve para controlar todas as outras etapas do meu APPCC. E, por fim, não menos importante, temos o princípio 7, que diz a respeito dos registros documentais do APPCC. Ou seja, nesse registro deve ser determinados todas as etapas do APPCC, todos os perigos que são controlados, quais a importância e peso desses perigos, quais as ações corretivas já foram implementadas pela empresa, quem que é o responsável por controlar aqueles APPCs. Mas então, quais são os perigos que posso ter no meu alimento e que o APPCC pode controlar? Primeiro, a gente tem os perigos físicos, que, segundo a RDC 14 de 2014, podem ser definidas como lascas de ossos ou lascas de madeiras com dimensão maior a 7 milímetros, lascas de objetos rígidos, como, por exemplo, metais e pedras, com dimensão maior a de 2 milímetros. É também um perigo físico a presença de vidro, que, segundo essa RDC, não é permitido, e também a presença de plástico rígido. Ainda, os perigos físicos podem estar ainda associados com contaminação microbiológica. Ou seja, por exemplo, quando eu encontro cabelo, pelos ou restos de animais, ou presença de animais mortos no alimento, esses perigos físicos normalmente vão estar associados à falta à falta de manipulação higiênica desses alimentos. Ainda, essa RDC, ela permite que fragmentos de inseto e pelos de roedores sejam encontrados em alimentos. Isso porque, segundo a Anvisa, insetos e roedores vêm desde o produto, desde a matéria-prima, ou seja, desde o campo. E as boas práticas de fabricação não conseguem controlar 100% esse tipo de contaminação. Na RDC, ela estabelece também os limites que são permitidos desses contaminantes nos alimentos, como, por exemplo, fragmentos de inseto na farinha de trigo. Eu posso encontrar cerca de 75 fragmentos de inseto em 50 gramas de farinha de trigo. O pelo de roedor em extrato de tomate, acho que muita gente já viu aqui alguns produtos contaminados com pelo de roedor, eles são permitidos pela RDC, um pelo de roedor em cada 100 gramas de extrato de tomate. Algumas indústrias de alimentos, elas controlam esses perigos físicos, nomeadamente perigo físico de metal, por meio de ímãs distribuídos nos pontos críticos de controles. Esses ímãs, eles vão determinar o grau de impurezas que eu quero detectar. Quer dizer, a força do ímã irá determinar o grau de impureza de metais que eu quero detectar no meu alimento. E também ela pode utilizar detectores de metais. Tem uma sensibilidade de detectar fragmentos de metais com dimensão maior de 2 milímetros. Se enquadrando assim, então, na RDC 14. Para corpos estranhos com dimensões consideráveis, eu posso empregar o uso de peneiras, propriamente no controle de qualidade de farinhas e também de sucos ou alimentos líquidos, mas eu tenho que considerar a umidade do meu produto e a viscosidade. Bem, outro perigo que acontece comumente nos alimentos são os perigos químicos. E os principais agentes contaminantes dos alimentos são os aditivos alimentares,
quando eles são adicionados em excesso ou quando eu adiciono no meu alimento algum aditivo alimentar que não é permitido. O muito comum é o uso de agrotóxico, o uso de agrotóxico, que vai levar um percentual de agrotóxico residual muito além daquele permitido por legislação. É também comum encontrar os resíduos de detergente e soluções desinfetantes em alimentos, principalmente em alimentos que são feitos por meio de sistemas fechados, como alimentos que são pasteurizados ou limpados asséptico. Acredito que todo mundo aqui já viu a história do todinho contaminado com detergente ou soda cáustica. Isso acontece porque, devido a uma falha no processo de limpeza CIP, onde a última água de enxágue não é eficiente para remover esses resíduos contaminantes. É importante, quando eu utilizo esse tipo de limpeza, a limpeza CIP, eu fazer o controle do pH da última água de enxágue. Esse pH não pode nem ser muito ácido e nem alcalino. Bem, é comum também ter a contaminação química por meio de toxinas formadas por alguns fungos, como, por exemplo, a aflotoxina, que é formada principalmente em amendoim em grãos. E ainda eu posso ter a contaminação química devido a algum processo inadequado na minha indústria de alimentos, como, por exemplo, processo que inclui a fritura, quando eu esquento excessivamente meu óleo, ou quando eu reuso muitas vezes aquele óleo, eu vou favorecer a formação de acroleína. Essa acroleína é uma substância tóxica, é um aldeído tóxico para a saúde do consumidor. E quando eu tenho alimentos ricos em carboidratos, associados com proteínas, como, por exemplo, pães, bolos e outros, como a batata, e eu submeto esse alimento a uma temperatura de assamento muito excessiva e formo também essa coloração tostada, eu tenho a formação de acralamida. Bem, e os perigos biológicos, que são os mais importantes de serem controlados, e são eles os principais responsáveis pelos surtos alimentares que ocorrem no mundo afora. Bem, os principais micro-organismos patogênicos responsáveis por causar um perigo biológico são o Bacillus cereus, que está presente principalmente em cereais. Esse micro-organismo no alimento, ele vai fazer a formação de duas enterotoxinas. Uma é a diarreica e a outra é a emética. Essas toxinas vão causar principalmente diarreia e vômito. E uma das formas de prevenção da contaminação por Bacillus cereus nos meus alimentos é a monitorização da temperatura de armazenamento, essa não deve ser superior a 50 graus, e a realização de tratamento térmico acima de 65 graus Celsius desses alimentos. Outro muito conhecido é o Clostridium botulino, responsável por causar a doença do botulismo. O Clostridium botulismo ele é encontrado principalmente em água e no solo. Uma das formas de prevenir a contaminação seria o tratamento térmico, mas, porém, no tratamento térmico eu consigo só reduzir as células vivas de Clostridium botulismo. Eu não consigo destruir as células vegetativas, ou seja, os esporos do Clostridium botulismo. Então, as conservas elas têm que ser acidificadas com pH inferior a 4,6. Por quê? As células vegetativas do Clostridium botulino, elas são capazes de se germinarem em condições anaeróbicas, onde eu não tenho a presença de oxigênio, levando assim a contaminação do meu alimento, mesmo que ele já sofreu um tratamento térmico. Temos a Listeria monocytogenes. Eu coloquei aqui uma foto de um queijo, mas ela é principalmente de origem do solo e da água, mas ela pode parar no queijo devido à utilização de água na produção de alimento contaminada, ou também na utilização de água contaminada e de solo contaminado na criação do meu animal. A Listeria monocytosis ela é responsável pela doença conhecida como listeriose. Essa listeriose ela não é muito prejudicial a adultos de boa saúde, mas ela pode ser prejudicial a grávidas, onde ela vai causar abortos,
e também a bebês recém-nascidos, porque a mãe irá transmitir a listeriose para os bebês, causando assim insuficiência respiratória em bebês e também problemas cardíacos. Uma forma de controlar as contaminações por listéria é por meio de tratamento térmico da minha matéria-prima e o uso de higienização correta, tal como o controle da água. Bem, temos os outros micro-organismos que são de origem ou do homem ou do animal, como a salmonela, muito conhecida também, e a Escherichia coli, que elas estão presentes no trato gastrointestinal dos animais. A salmonela, ela é responsável pela patologia febre tifoide. Essa patologia, além de causar uma febre muito alta, ela pode causar hemorragias, levando os consumidores contaminados a óbito. E a Escherichia coli, ela pode causar uma infecção generalizada ao consumidor. E como que eu vou prevenir isso? Por meio das boas práticas de fabricação na criação dos meus animais, ou seja, vou ter que ter cuidado com a água que esses animais bebem, o tipo de solo onde esses animais são criados e qual é a grau de contaminação da minha ração fornecida para esses animais. Também é importante ter um cuidado, principalmente em frigoríficos, né? No processo de evisceração dos meus animais, evitando que o trato gastrointestinal tenha contato com a carcaça do animal morto. É também importante realizar uma higienização adequada e o tratamento térmico desses alimentos que possam ser possivelmente contaminados com essas bactérias. Bem, e uma bactéria muito comum que é transmitida do homem para o alimento é Staphylococcus aureus. Bem, essa bactéria, ela não é uma bactéria normal presente no organismo humano, mas estima que cerca de 40% da população seja infectada com essa bactéria. Mas, no entanto, a população seja assintomática. Ela contamina os alimentos principalmente pela manipulação inadequada e causa infecção generalizada. Das formas de prevenção seria, então, a higienização pessoal, a manipulação adequada e também pode ser feita o rastreio de Staphylococcus aureus nos manipuladores. Bem, os perigos biológicos, eles são regulamentados pela RDC 12 de 2001, mas fiquei sabendo agora que essa RDC ela vai sofrer uma mudança agora em dezembro desse ano, onde alguns parâmetros serão modificados. Bem, mas de acordo com a legislação vigente hoje, eu devo controlar nos meus alimentos, principalmente os coliformes a 45 graus Celsius, que são aqueles coliformes fecais. Eles servem para detectar a contaminação por Escherichia coli, a salmonela e a listéria. Devo controlar também a determinação de clostridios sulfitos redutores a 460 graus Celsius para determinação de clostridios e fazer a enumeração de estafilococos de coagulase positiva para determinação de estafilococos nos meus alimentos. Essa RDC, ela divide os alimentos em diversas categorias e determina quais as análises microbiológicas que eu devo fazer nesses alimentos e quais os parâmetros que eu devo analisar. Por exemplo, temos aqui, em frutas frescas in natura, eu devo fazer análise de coliformes a 45 graus e de salmonelas. Eu posso encontrar, para o meu alimento ser aceito, até 500 unidades formadoras de colônia de coliformes fecais e salmonela, meu alimento deve estar ausente. Já, por exemplo, para leites curados, eu devo fazer coliformes fecais, estafilococos de coagulase positiva, salmonela e a determinação de Listeria monocytogenes. Bem, terminamos essa parte de controle microbiológico e de perigos físicos e químicos dos alimentos. Vamos entrar agora, então, para a parte de padrão, identidade e de qualidade dos alimentos. Bem, vale ressaltar aqui que todo alimento que eu produzo, que eu queira comercializar esse alimento, ele deve possuir um registro ou na Anvisa ou no MAPA. O MAPA serve para alimentos de base animal, seja carnes e derivados de leite, que autoriza a comercialização desse produto. E para esse alimento ser autorizado, ele deve atender os critérios microbiológicos que eu falei anteriormente e ainda atender
os padrões de identidade e qualidade desse meu alimento, que já são estabelecidos por algumas regulamentações técnicas. Essas regulamentações técnicas, elas dizem quais são a denominação de venda que eu posso utilizar nesse meu alimento, quais ingredientes obrigatórios esse alimento deve conter, quais alimentos opcionais que eu posso utilizar, ainda diz quais os aditivos que eu posso utilizar. Ela determina também algumas características físico-químicas que esses alimentos devem possuir, tal como também determina algumas características sensoriais que esses alimentos devem ter. Eu trouxe aqui, por exemplo, o padrão de identidade e qualidade do azeite de oliva, que é regulamentado pela Instrução Normativa número 1 de 2012, e ele traz que além do ingrediente principal, que é a oliva, o ingrediente principal e único utilizado nesse alimento, ele traz algumas características químicas e algumas características sensoriais que esse meu azeite de oliva deve ter para conseguir fazer a comercialização desse azeite. Ele também separa aqui a classificação dos azeites em azeite oliva virgem, azeite de oliva e azeite de oliva refinado. Bem, isso daqui vai ser importante para a denominação de venda do meu alimento. Então, para a produção e comercialização de azeites, eu não devo somente olhar as boas práticas de fabricação e ter os controles dos pontos críticos de controles. Eu devo também fazer uma determinação química desses parâmetros de acidez, de índice de peróxido, que são basicamente para avaliar o índice de oxidação das minhas gorduras presentes nesse azeite, e devo também fazer uma análise sensorial por um painel treinado para fazer a classificação desse meu azeite que eu pretendo comercializar. Bem, chegamos ao fim da nossa indústria de alimentos. Já passamos por todas as operações unitárias, por etapas de limpeza, por etapas de controle de perigos. Agora vamos falar um pouco da rotulagem do alimento, que seria a parte final dele. Mas então, quais as informações obrigatórias que eu devo colocar na rotulagem do meu alimento e quais as informações que eu não posso colocar no rótulo do meu alimento? Bem, essas informações elas podem ser consultadas na RDC 259 de 2002 e na RDC 360 de 2003. A RDC 259 diz que é obrigatório, na rotulagem de alimentos, conter a lista de ingredientes, o lote, o prazo de validade, a identificação de origem, como o nome e o endereço do fabricante, trazer também a composição, a informação nutricional desses alimentos, trazer a denominação de venda desse produto, como por exemplo, aqui eu tenho café moído torrado, que seria a denominação de venda, e a marca desse produto, como por exemplo, café manipulador. Ainda para alimentos que precisam de um armazenamento específico para se manterem aptos para o consumo, o rótulo deve trazer quais as condições de armazenamento desses alimentos, como por exemplo, em iogurtes, a condição de armazenamento tem que ser específica em rótulos. E alimentos que precisam de um preparo para o consumo, devem trazer informação de como que eu devo fazer esse preparo do meu alimento. Bem, essas legislações, elas não são aplicadas para embalagens que possuam dimensão menor que 100 centímetros quadrados, onde é só obrigatório ter a denominação de venda, por exemplo, balas de banana, e a marca do meu fabricante. Por exemplo, aqui seria a bala Oliveira. Também essas legislações não se aplicam para alimentos de um único ingrediente, como açúcar, sal, azeite e vinagre. E também não se aplica para a água. E quais são os itens proibidos segundo essas legislações? Não pode ter informações falsas nos alimentos. É muito comum a gente observar, peço para vocês também observarem, que alguns alimentos ele é dito como isento de gordura trans. Ele diz muito grande no seu rótulo, zero gordura trans. Mas quando a gente vai ver a composição de ingredientes desse alimento, vemos lá que existe gordura hidrogenada, que é uma gordura trans. Isso acontece por quê? Essa gordura trans ela pode estar presente numa pequena quantidade na porção que é dita no rótulo nutricional desse alimento.
Então, na tabela nutricional, eu não vou ter específico gordura trans. Então, alguns produtores utilizam essa informação para fazer um marketing enganoso, dizendo que o alimento é isento de gordura trans. Mas, na verdade, na composição existe, porém, aquela dose única que está estipulada na tabela nutricional, a porcentagem de gordura trans é insignificante. Também é proibido destacar a presença ou ausência de compostos que sejam intrínsecos aos alimentos. Por exemplo, vejo no leite colocar a informação rico em cálcio. Sabemos todo mundo que o leite, qualquer tipo de leite, vai ser rico em cálcio. Então, eu não posso destacar essa informação no meu produto. Informação sem corante artificial e sem corante artificial, e sem conservante artificial, também é proibida, visto que isso pode ser um marketing enganoso ao consumidor, visto que muitas empresas ou indústrias de alimentos fabricam esses produtos sem conservante artificial e sem corante artificial. Mas, no entanto, eles podem aplicar corantes naturais, corantes semelhantes ao naturais, como, por exemplo, o caramelo que é utilizado na Coca-Cola. E, portanto, esse meu produto ele não está isento de corantes, e esses corantes naturais também podem ter alguma ação tóxica no meu consumidor. Bem, é proibido também atribuir efeitos e propriedades que não possuam nos alimentos ou que não possam ser demonstradas. A indicação que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas e aconselhamento do uso do alimento como estimulante para a melhora da saúde ou para a proteção de doenças ou como ação curativa. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Uma de uma margarina da Becel, vendida aqui em Portugal, que ela diz bem visível no seu rótulo que ela reduz o colesterol. E outra margarina Becel, exatamente da composição vendida aqui em Portugal, que ela diz que a margarina é composta por um creme vegetal com fitosteróis. Quem assistiu à palestra da Liege semana passada, viu que ela falou sobre os fitosteróis, que eles sim têm a capacidade de redução do colesterol e também do aumento do colesterol bom no organismo humano, mas, de acordo com as legislações vigentes no Brasil, determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa informação na margarina Becel não pode ser colocada. Ainda temos outra obrigatoriedade, que foi determinada pela legislação RDC número 26 de 2015, que é sobre a informação de alergênicos. Bem, ela diz que todos os alimentos que contêm algum tipo dessas matérias-primas listadas nessas 2 listas devem conter, após a sua lista de ingredientes, as seguintes frases: contém, e o nome do alimento alergênico, alérgicos contém derivados de, alérgicos contém e alérgicos podem conter. Trouxe aqui 2 exemplos que foram recentemente retirados do mercado, porque não faziam a rotulagem adequada desse tipo de informação alergênica. Aqui eu tenho um chocolate da Dalina Sucralose, que ela tinha em seu rótulo a informação não contém glúten. Mas, no entanto, nos ingredientes utilizados nesse chocolate, tinha a maltodextrina. A maltodextrina, ela é obtida a partir de amidos. Normalmente, a maltodextrina pode ser obtida da batata. Se ela é obtida da batata, ela não vai conter glúten mesmo. Mas, no caso, a maltodextrina usada nesse achocolatado era obtida a partir do trigo. Então, essa maltodextrina continha glúten. Então, essa embalagem, esse alimento, teve que ser retirado do mercado. Outro exemplo, que teve um recall recentemente, foi os salgadinhos fandangos, onde, na embalagem, não havia informação que poderia conter traços de lactose nesses alimentos. Ainda assim, tem outras legislações específicas para determinados tipos de alimentos, como, por exemplo, para os alimentos geneticamente modificados, que devem trazer de modo visível o símbolo de geneticamente modificados, e também deve
dizer quais o ingrediente daquele alimento que foi modificado. É também obrigatório em farinhas de trigos fortificadas com ácidos fólicos e ferros, a informação de enriquecida com ácido fólico e ferro. Bem, é importante aqui nesse quesito de rotulagem sempre estar atento nas legislações da Anvisa, porque ela recentemente está sendo alteradas. Conforme vão surgindo novos produtos alimentares, conforme vão surgindo diversas alergias ocasionadas pelos alimentos, então ela vem sendo alterada. Essa semana mesmo foi publicada uma nova legislação específica para bebidas fermentadas. Queria agradecer a todos que permaneceram aqui, mesmo com os imprevistos e tudo. Queria deixar também à disposição o meu e-mail para se alguém tivesse alguma dúvida, para entrar em contato, mandar sugestões, feedbacks ou questões mesmo sobre a legislação de alimento, a indústria de alimentos, como tudo funciona. Obrigada a todos por estarem presentes nessa palestra hoje. Bom, muito obrigada mais uma vez, Bianca, muito obrigada, Niele. Imagina. Acredito que esse mini curso foi bem enriquecedor, apesar de ser um mini curso curto, né, vamos dizer assim, deu para aprender bastante coisa dessa área, né? Para ver que o engenheiro químico tem atuação dentro da parte alimentícia, né? E é possível em várias áreas, desde a parte de organização da empresa, até dentro para fazer essas validações dos produtos, esse tipo de coisa. Gente, mandei a lista de presentes aqui para vocês no chat. Eu acho que já deve ter chego, não chegou aqui, né? Então, respondam ela para ajudar na parte da certificação depois. Ela ficará disponível até às 5h07, então é 30 minutos após agora o término. Quero falar para vocês também que o nosso curso ainda não acabou. Ah, tá fechado? Peraí. Deixa eu abrir. Nossa, eu jurava que estava aberto. Peraí. Prontinho, agora já está aberto. Desculpa, porque eu também não tinha visto que tinha ficado fechada, não. Mas obrigada por avisar, acho que foi a Giovana, né? Bom, então ainda não acabou o curso, né? Precisamos responder um formulário com 10 questões a respeito do tema. E será mandado lá no grupo para vocês no sábado, 1h da tarde. Então, quem ainda não está no grupo, por favor, entra no grupo. Vai ser o único local que será mandado esse formulário para as respostas, tá? E ele ficará aberto da 1h às 18h da tarde. Acredito que seja isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tanto lá no grupo, ou podem me chamar no WhatsApp no privado. E se for alguma coisa relacionada às meninas, elas deixaram o e-mail delas no final da apresentação. Inclusive, Bianca, depois você me manda o material para eu passar para eles, por favor? Sim, daqui a pouco eu já te mando esse material, tá bem? Tá bem, sem problema. E aí vocês podem dar uma olhada no material, mandar e-mail para elas, e se for o caso, vocês podem mandar mensagem para mim que eu converso com elas também, que eu tenho contato delas. A aula ficou gravada, então será disponibilizada no nosso canal do YouTube, então qualquer dúvida que vocês tiverem, tem como recorrer lá, quanto ao material, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Bom, acredito que não, né? Mas qualquer coisa eu estou à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas. Muito obrigada, gente, por estarem aqui assistindo a aula. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá? Meninas, eu entro em contato com vocês já, tá? Muito obrigada a todos. Até já. Uma boa tarde, um bom descanso e até sábado, gente. Tchau, tchau.